Fala pessoal, estamos de volta aqui gravando mais um episódio do nosso podcast do Christian Farias e hoje estamos recebendo aqui nosso amigo que é jogador de futebol, Jonatas Mota, que além de jogador de futebol também empresário. Vamos bater um papo legal aqui falando sobre futebol, futebol de base, futebol profissional. Hoje vai ser aquele papo mais tranquilo, mais relax, um papo de boleiro mesmo, onde a gente vai bater uma bola aqui, literalmente tem uma bola aqui, né? E vamos lá, vamos falar agora com o nosso ilustre convidado de hoje, Jonatas Mota. É um prazer te receber aqui, Jonatas. Tudo bom, Cris? Se apresenta aí para o nosso público. Boa tarde, meu nome é Jonatas Mota, sou atleta profissional de futebol, sou empreendedor, né? E fui convidado para o bate-papo aqui do Cris, né? No podcast, e estou muito feliz por estar aqui com vocês aqui hoje, viu? É isso aí, Jonatas. A tua história, a gente já conversou um pouco aí nos bastidores, né? No início. Falando um pouco do teu início, como é que foi essa tua carreira aí no futebol, como te introduzisse aí no futebol? É uma coisa de paixão, de infância? Sim, é uma coisa que alguém... O pai, às vezes o pessoal fala muito de futebol e já pensa logo que o pai é que induz, né? Mas às vezes é a criança mesmo que gosta do futebol. Sim, sim. É uma coisa que é desde criança, né? Meus pais sempre gostaram de esportes, né? Minha família, todo mundo torcia para o esporte, né? Lá em casa, Esporte Clube do Recife. E eu comecei no futsal, né? Sou rubro-negro também. Mas um abraço aí para todo mundo aí que representa o esporte, Santa Náutico, né? E Retrô e outras equipes, né? E aí a gente começou no futebol de salão, né? Comecei lá com 5 para 6 anos, né? Quando eu vi esse esporte, foi a primeira vez uma paixão que foi no coração, aquela coisa, aquela explosão. E aí, quando eu comecei a jogar bola, aí depois do salão, eu fui para o campo a partir dos 10 anos de idade, né? Como a gente mudou de bairro. E aí eu fui para o campo e começou a jogar bola no campo, lateral esquerdo. Me colocaram lateral esquerdo, que era canhoto, né? Sempre fui canhoto. E aí, depois eu fui para algumas categorias de base, né? Fazer testes, avaliações. E daí em diante, eu fui começando a ser aprovado em algumas peneiras. Depois eu fui jogar no Sub-20. E depois teve a oportunidade de virar profissional, né? Tive um empresário também na época. Agora, isso já vinha de peladinha, né? Antigamente, na minha época, a gente chamava peladinha, de campinho de barro. Isso jogava até descalço, que altas topadas, né? Tu chegasse a essas fases aí também? Sim, jogava na rua, né? Dava aqueles carrinhos, abria o tapão do dedo, né? Do dedão, abria também na coxa, dava os carrinhos no mal curava uma topada, já abria outra, né? Isso, minha mãe ia chamar pra almoçar. Jonatas, seu pai tá chamando, vem almoçar, menino. Era mesmo assim, né? Aí depois, jogando em escolinha... Aí eu fui fazer um teste no Esporte Clube do Recife. Na verdade, ia fazer um teste no Santa Cruz. Aí eu só consegui o teste no esporte. E aí em 2008, né? Eu tô com 33 anos. Para 2007 para 2008. Aí eu fiz uma avaliação, né? Tinha 150 garotos. Foi 2007, fiz. Aí eu era do colegial ainda, né? E aí foi eu e outro amigo, né? Aí eu passei, né? Nessa peneira. O treinador chamou no canto e disse assim, você, tinha 150 garotos no campo, e numa sexta-feira, no último dia de teste, disse, você. Quando eu olhei para trás, ele, não, é você mesmo. Aí eu? Aí ele disse, vem para cá. Aí eu passei 6 meses no Juniores B do esporte, que na época tinha o B, né? Treinava lá no Cabo de Soldado, de São Martim, no bairro de São Martim. E daí começou as portas se abrirem no futebol para mim, né? Jonatas, agora só para entender um pouco essa questão, para chegar a esse ponto de você ser um jogador, chama de base, não é isso? Sim, categorias de base. Categoria de base. Isso. Mas antes disso aí, existe um olheiro que pega aquela meninada ali em campinho de futebol de barro e fica observando muito. Aí. Sim, observador técnico, né? Hoje em dia tem muito, né? Antes não tinha tanto. Antes sempre teve avaliações, né? No Brasil inteiro, né? Você vai num clube... geralmente nos clubes grandes como Esporte, Santa Náutico, tem um departamento de futebol amador. Foi assim que a gente foi fazer o teste, né? Fui fazer um teste pro Santa Cruz, a gente foi no CT, antigamente era lá em Beberibe, e aí já estava fechado as inscrições. Aí a gente desolado, triste, pegou o ônibus, foi para Praça do Derby, aí disse, caramba, Jonatas, vamos lá no Esporte, a gente tá aqui no Derby. Aí eu fazer o quê? Não, vamos ver se a gente consegue um teste lá. Isso aí foi na época da Copa do Brasil, que o Esporte estava... foi campeão da Copa do Brasil e tudo. 2008, né? Badalação, isso, 2007 para 2008. A badalação. Aí a gente, a gente já está aqui mesmo. A gente foi lá na portaria, perguntou assim, da mesma forma que eu estou falando para você, bom dia, eu queria saber como é que a gente faz para fazer um teste aí para base. Quantos anos você tem, garoto? Tenho 16.
e o outro meu amigo tinha 16 também, ia fazer 17, né? Era isso mesmo. E aí, vai lá dentro de um departamento de futebol amador, de base. A gente entrou feliz pra caramba, entrou, vai ver a estrutura do clube, né? E aí lá dentro receberam a gente muito bem, pegaram o nosso nome, não cobraram taxa nenhuma, que tem muito clube que cobra taxa de jovens, né, de atletas. Ali naquele momento, como garoto, tu já se imaginava ali como um profissional dentro do já clube? Se imaginava ali, a gente já jogava em escolinha, a gente já tinha experiência de ter jogado contra alguns clubes, né? Até contra o Náutico, contra o Sport já tinha jogado. E aí a gente disse, não, é só se preparar fisicamente e na peneira a gente faz o simples, né? Aí receberam a gente bem, pegaram o nosso nome e disseram, vocês têm que estar segunda-feira lá no Clube Cabos e Soldados de São Martim, às 13 horas, numa lua. E aí a gente foi, né? A gente passou a semana se preparando, né? E a gente foi. E aí tinha uns 150 garotos lá, mais ou menos isso. E aí foi a tarde inteira de avaliação, né? E aí eu me lembro que eu joguei de zagueiro, né? Eu tinha um cabelo grande, grandão, surfista cortado. E aí bem magrinho, eu orei, fiz minhas orações, né? Sempre tive muita fé em Deus e aí as portas foram se abrindo. Joguei bem na segunda, aí na quarta-feira era outro dia de teste, joguei bem também e ele já estava me observando, já me separou para outro grupo e quando foi na sexta-feira me deu a notícia, você. Aí eu disse, o quê? Aí quando eu olhei para trás, ele disse, não, é você mesmo, garoto. Professor Júnior, né? E o professor Aires, que jogou na América do México, jogou no Sport Clube do Recife, jogou no Boca Juniors, ele já é falecido. E aí me aprovaram, eu fiquei 6 meses nesse clube, no B, a gente treinava, né? As regalias todinha era do juniorizar, mas ali no B tinha muito jogador bom. E ali eu ainda participei do time da Polícia Militar. Joguei o Campeonato Pernambucano Sub-17 no mesmo ano, né? Porque eu não fui aproveitado para jogar o Pernambucano pelo Sport Clube do Recife. Aí eles me indicaram pro Sub-17 do time da Polícia, PMPE. E os treinos da gente eram no quartel do Derby. Ali aí foi começando a melhorar as coisas na vida. Ali a gente tinha lanche, a gente tinha uma estrutura bem bacana como um adolescente, né? E aí depois que acabou o Campeonato Pernambucano de base, aí eu fui indicado para uma equipe chamada Ferroviária do Recife. E muitos que estão assistindo e acompanhando a gente aqui vai saber que esse clube está até desativado, né? É muito conhecido aqui no Recife. Isso, lá na estação de Piranga. Passei até perto ontem de carro lá e vi que estava fechado. E me ajudou muito também um professor chamado Doda, me deu muita oportunidade, Doda Pereira, né? Foi ele que me profissionalizou, eu com 19 anos, né? E aí de lá conheci um empresário, eu treinava na praia, sempre fui destemido, né? E aí a gente passou muita dificuldade em casa. Minha mãe, graças a Deus, é viva, né? Mas minha mãe lavava roupa de ganho, trabalhava em casa de família, né? Doméstica, né? Isso, doméstica. Meus pais se separaram, né? Meu pai nunca abandonou a gente, mas se separaram por motivos que... Mas nunca deixou de ser um pai presente, né? Isso. E também a gente tinha muito nossos pais da gente estudar, né? Não deixar o estudo de lado. E minha mãe dizia assim, se você quiser ser um atleta profissional, você vai ser, mas você vai terminar pelo menos o ensino médio. E o meu irmão também queria ser atleta profissional, mas infelizmente as oportunidades não foram tão favoráveis, né? Para nós dois sermos, né? E aí o que acontece, fui para o Vitória das Tabocas, sub-20, foi o primeiro clube assim, sub-20 que eu ia jogar. Aí não consegui ficar na equipe porque chegou outros jogadores, o que acontece muito, de empresários, né? Empresários trazem jogadores de mais nomes. O empresário de Jadilson trouxe esse jogador, você não vai poder ficar. Aí me dispensaram. Poxa. Aí o professor Doda estava no Ferroviário do Cabo, porque eu tenho um do Recife e tenho do Cabo. Aí ele me trouxe para o Ferroviário do Cabo e disse assim, Jonathan, eu vou lhe profissionalizar. Né? Porque um mês antes, que foi em dezembro, eu tinha feito um amistoso contra o Porto de Caruaru. E nesse dia eu arrebentei no amistoso. Aí ele disse, Jonathan, eu vou lhe empregar, meu filho. Eu vou arrumar um clube para você, virar atleta profissional. Você não é o Pelé não, nem o Maradona, nem o Neymar, mas dá para você ganhar seu sustento jogando futebol profissional. E aí eu fiquei tão esperançoso com isso. E no ano seguinte, quando eu tinha sido dispensado do Vitória das Tabocas, eu virei profissional no Ferroviário do Cabo, jogando a segunda divisão do Pernambucano. E aí depois apareceu empresário, aí começa a aparecer algumas pessoas querendo ajudar também, né? E você começa a aparecer um leque. Aí eu fui jogar, aí eu machuquei o joelho também em 2010. E aí fiquei quase um ano sem jogar, que foi muito difícil pra gente.
lá em casa. Quando isso acontece de você tá machucado mesmo nas equipes de base, vocês têm algum suporte do clube? Se for uma equipe de base de estrutura feito esporte, Santa, Náutico, o atleta tiver um contrato, aí eles fazem Eles dão toda um apoio, assistência, né? isso, faz o tratamento. O atleta, se tiver um contrato financeiramente remunerado, ele ajuda. Mas se o atleta não tiver, se for projeto, base de escolinha, alguma coisa, aí o atleta não tem direito a nada. O clube não é responsável por ele. Não é responsável. E, eu tinha um empresário, né? Era um cara muito simples, o nome dele é Calinina. Ele tem até uma empresa de pão de queijo. Ele trabalha com futebol ainda, mas eu nunca mais eu ouvi. Ajudou muita gente em casa. Dava cesta básica. Na época, as coisas eram muito difíceis no futebol. Hoje, deu até uma melhorada. Mas dava cesta básica, eu precisava de uma chuteira, dava. O clube não pagava o salário, ele ajudava com uma certa quantia. Não era muito, mas ajudava. Eu não tenho a reclamar não, porque Deus foi sempre muito bom com a gente. E minha mãe sempre foi ali, sempre firme comigo, dizer para não desistir do sonho, né? Não desista, meu filho. Se você quiser chegar em algum lugar, você vai até o fim, e Deus vai abrir as portas para você. E se não for no futebol, Deus vai abrir uma porta melhor. Mas graças a Deus, era uma coisa que a gente sempre perseverou, lutou para alcançar. E consegui jogar em alguns lugares e eu me sinto uma pessoa muito realizada, né? Hoje eu tenho o meu empreendedorismo também. A gente vai falar dele daqui a pouco. Eu tenho uma empresa também, graças a Deus, e foi através do futebol, né? Primeiramente Deus e muitos amigos que me incentivavam. A minha esposa hoje também, que era minha namorada na época. E graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo, não tenho nada a reclamar. Falando em futebol, quais os clubes que tu atuasse até o presente momento, até hoje? De base ou profissional? Vamos por categoria. As categorias, sim. O primeiro clube que eu passei, né? Um pouco tempo, né? Foi o Sport Clube do Recife. Eu tinha de 16 para 17 anos, né? Fui tentar fazer o teste no Santa Cruz, não consegui. Porque não era para ser, tem que ser do esporte. Aí foi pro esporte, né? Aí de lá a gente passou num projeto da Polícia Militar de Pernambuco, né? PMPE, né? Tinha a equipe sub-15 e sub-17, né? Joguei no 17 e depois eu fui pro Ferroviário do Recife, né? Como eu tinha comentado aqui. Aí em seguida, do Ferroviário do Recife, eu fui pro fazer teste no Vitória das Tabocas. Que aí eu passei uns 3 meses treinando lá e por questões que veio o empresário e trouxe alguns jogadores que tinham jogado CSA, CRB, eles me dispensaram. E aí eu fiquei muito desolado, triste. Aí o professor Doda, né, que era o treinador do Ferroviário do Recife, do profissional, na época ele tinha dito assim, tinha uma mania de dizer assim, você é muito novo, próximo ano a gente aproveita você. Aí ele foi, assumiu a equipe do Ferroviário do Cabo como treinador. E aí eu procurei, eu fiquei sabendo que ele tinha assumido, eu disse, professor Doda, me ajuda, professor Doda. Vou fazer 20 anos. E tinha um ditado, se você fizesse 20 anos e não virasse profissional, era estourar a idade, né? O famoso estourou a idade. Tem essa questão no futebol, né? Antigamente tinha muito, hoje já é menos, né? Porque assim, hoje é mais um tabu. Porque hoje tem jogador com 25 anos que vira profissional 25, 26, 23. E aí quebrou esse tabu. Mas aí eu fui pro Ferroviário do Cabo. Aí apareceu o empresário, que é o seu Calini, né? Me ajudou muito, né? Lesionei o joelho em 2010. Joguei na Cabense também. Em 2011 foi a Copa Pernambuco, já profissional. 2008 eu treinei também no Sub-20 da Cabense, mas só treinei, não assinei nada. E aí depois do Ferroviário do Cabo, eu fiz teste no Ipiranga, de Santa Cruz de Capibaribe. Aí me dispensaram. Já levei muito não na profissão já. Mas também levei alguns sim. Aí depois fui mandado para São Paulo, né? Aí passei por União Suzano, lá da cidade de Suzano. Passei no Mauaense. União Suzano eu joguei. No Mauaense, da cidade de Mauá, passei uns 3 meses com o presidente Jorge. E o nome do treinador lá era Fernando Ortega. Que ele é muito conhecido, né? E no União Suzano era o professor Solito, que era ex-goleiro do Corinthians. Aí eu fiz muitas amizades lá, né? Também, né? Passei no futebol Candango, também de Brasília. Tu acha que no futebol existe, assim, se você puder falar, você fala também, não se comprometa, existe as famosas panelinhas, quando você está ali que de repente tem um grupinho que agrada,
tem um jogador que não agrada, aí vem ali o olheiro, o técnico, não, eu quero esse aqui comigo. Tem muito, viu? A gente já viu muito no futebol, panelinha, jogador que você dizia assim, mas rapaz, eu sou melhor do que ele. Não querendo ser superior a ninguém, mas tipo assim, você via que tinha mais qualidade, porém ele tinha quem indique ele, conhecimento, ou o empresário dizia assim, eu vou deixar aí 50 mil para tu deixar esses 3 jogadores, bota eles para jogar. E às vezes o jogador não conseguia render o quanto a gente rendia, que o treinador já chegou a se dizer assim, chegou 3 jogadores aí de tal empresário, eles vão jogar, mas eles não vão conseguir segurar a onda. Quando eles não conseguirem segurar a onda, a gente coloca vocês para resolver a parada. E a gente dizia, tá certo, professor. E a gente ficava muito com raiva disso, mas a gente não podia fazer nada, porque esse empresário enxertava o dinheiro no clube e o clube, de certa forma, precisa daquilo ali para sobreviver. Isso, e esse dinheiro era para comprar a nossa alimentação, sabe, para ajustar as coisas no clube. E a gente tinha que segurar a onda ali, bravo. E os jogadores, alguns eram até marrentos, sabe? Tinha uns que eram gente boa, mas outros eram muito marrentos. No Jaguar popular da minha época é os donos da bola. Se o dono da bola tá ali, ele não jogar, acaba o jogo, tira a bola. Isso. Sempre tem, sempre vai ter. Nunca deixou de ter isso, sabe? Normal isso dentro do futebol, como qualquer profissão. Isso mesmo. Mas aí a gente releva, a gente é profissional, né? A gente tá lá para fazer o nosso trabalho. E graças a Deus, nessas últimas equipes que eu passei... ano passado eu joguei no Serrano Futebol Clube, lá de Serra Talhada. A gente também teve muitas dificuldades, mas a gente não conseguiu subir a equipe por questões financeiras, por algumas dificuldades que tivemos na caminhada, né? Mas foi uma experiência muito boa. Eu fiquei ausente da minha casa, né? Eu fiquei em Serra Talhada, uns 400 quilômetros. Mas foi uma experiência muito boa e o clube estava com um tabu de 10 anos sem vencer. A gente venceu contra o Ipojuca, o clube também estava com uma fama de vender jogos, porque está tendo muito isso, eu não sei se você sabe. Está tendo agora compras de resultado, casas de aposta, assim. Sim, não estou dizendo que casa de aposta seja errada. Existe muito essas denúncias ultimamente. Mas está tendo muito isso e o clube estava com mal visto de que estava vendendo resultados. E a gente chegou lá, um grupo de homens, o treinador, junto com a sua comissão técnica e os atletas, para fazer um trabalho diferente. Né? E reerguer o clube novamente. Mostrar o potencial ali, né? Isso, mostrar o nosso potencial, o valor do clube, né? E um clube de tradição de Serra Talhada que estava com o nome jogado na lama. E a gente foi lá e conseguiu fazer uma boa competição, né? A gente ficou em 6º, né? Infelizmente, por questões financeiras e até estrutura que a gente não tinha tanta. Mas a gente fez um bom trabalho e saímos com a cabeça erguida de que o nosso trabalho foi bem feito, né? Na medida do possível. Eu te perguntei isso porque eu tenho alguns amigos meus que já chegaram a ficar frustrados porque sabiam que era tão bom no futebol, mas quando chegaram lá, eles viram pessoas, como você relatou, que não tinham potencial. Sim. E foram. Só que foram, mas esbarraram no meio do processo. Sim. E eles, por falta de acreditar no próprio potencial, e se desestimular ali no meio do processo e desistir do futebol. Sim. E a gente fala, não, cara, persiste, vai lá, persiste porque uma hora tu vai emplacar. Tu pode não ser hoje, esse ano, mas pode ser o ano que vem, como você teve que aguardar um ano para conseguir uma vaga em um clube. Se preparar, né? Se preparar, não só fisicamente, como também mentalmente. Psicologicamente. Às vezes o camarada está ali no processo, aí ele se desestimula e relaxa o corpo. Isso. Aí quando chega a oportunidade, ele está despreparado, não só fisicamente, como também mentalmente. Positivo, Cris. Acontecia muito também que nós somos atletas profissionais, atletas de futebol, em qualquer área, né? Nós somos seres humanos, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter é fé, né? Independente da sua crença, né? A gente tem que crer em Deus, a gente tem que se preparar, tem que estar bem consigo mesmo, né? Bem com a sua família, para você poder estar bem com o seu corpo. Porque a ferramenta do atleta de futebol é o corpo, entendeu? Se ele não estiver bem, ele não vai conseguir ter um bom rendimento dentro de campo. Ele não vai conseguir atingir o patamar físico, o patamar técnico. Mesma coisa quando a torcida está xingando, a torcida está puxando do atleta, entendeu? Tá xingando, falando que o atleta é esse, que o atleta é aquilo. Então, eu acredito que para ter êxito aí no futebol, em qualquer área, tem que ter muito foco, muita determinação, porque realmente não é fácil, Cristian, não é fácil.
Mas se você perseverar, né, você chega, né? Agora tem que ter aquela perseverança, aquele gás a mais. Às vezes me desmotivava. Vou acordar para treinar sozinho, não vou nada. Tem que cortar certas alimentações, refrigerante, chegar no fim de semana à noite, querer sair com seus amigos, você tem que dormir, porque no outro dia tem um jogo na base. A gente passou por muito isso, entendeu? E também abdicar de algumas coisas. Por exemplo, a gente às vezes tinha o dinheiro para poder sair, passear com os amigos, mas eu dizia, não, vou segurar o dinheiro porque amanhã eu posso precisar. O esporte nos disciplina muito, muito mesmo. Nos disciplina a não beber, não fumar, a você ser econômico, entendeu? E você também pode ter outras coisas paralelas no futebol. Hoje em dia o atleta de futebol ele consegue investir em outras coisas também, Christian. Jonathan, voltando aqui ao ponto que você estava comentando a importância, né, do futebol para manter as crianças também nas escolas. Eu lembro que lá na sua base, quando teus pais, mesmo eles separados, eles também exigiram, que é importante, exigindo de você que você permanecesse estudando, senão você não poderia continuar jogando futebol. Sim. E até os próprios clubes, né, eles exigem que as crianças também continuem na escola. Isso é bom para tirar as crianças da rua também, do tráfico, das mais influências, né? Isso é muito importante, esse acompanhamento, né? Sim, meus pais sempre priorizaram isso, né? Dizer assim, só vai jogar bola se tiver com as notas boas, se alimentar bem em casa, porque antigamente só queria comer porcaria, né? As crianças hoje em dia só querem comer vai-se embora pro campo, esquecia de almoço, esquecia de janta, esquecia de tudo. E aí, quando eu fui fazer parte da escolinha, a gente morava no Ibura, né? A gente foi fazer parte da escolinha, que foi morar lá no Curado, do professor Valmir. Posso falar, né? Pode ficar à vontade. Flamenguinho, né? Professor Valmir. Olha aí, professor Valmir, um abraço aí, já segue aqui o nosso canal e não esquece de passar lá na loja do nosso amigo, a Mota Modas, que a gente vai falar daqui a pouco. Pronto, e aí o professor Valmir, até hoje tem essa escolinha lá no Curado, ele dizia assim, vai jogar, vai treinar, mas se tiver com as notas, com os boletins, com as notas tudo boa, na média, né? Se não tiver com a nota na média, não joga. Não treina. E aí o medo de não ficar sem jogar e de treinar, a gente tinha que estudar, né? E obedecer a mãe em casa, os pais, né? Disciplina, né? E daí começou a vir a disciplina. Ele também perguntava se a gente ia para a igreja, independente de denominação. Ele, tem que ir na igreja, seu pai tem que se comportar. Seu pai falou que você não está comportado. E realmente dava a notificação para os meninos. Quando não estava com a nota boa, afastava o atleta, né? E o atleta não jogava. Tem que ter essa disciplina, né? Isso mesmo. E foi assim, a gente foi crescendo, eu, meu irmão também que jogou na escolinha, né? Nessa disciplina de poder conseguir as coisas, mas tem que estudar, tem que ser um bom filho, entendeu? E aí a gente foi crescendo. Na época também não tinha esse negócio de internet, redes sociais, né? Aí ajudou também, porque hoje os pais eu vejo que tem um pouco de dificuldade por questão da internet, né? Facilita porque a internet hoje é uma vitrine para vocês que jogam futebol, isso, né? Mesmo sendo o amador lá nos campinhos, tem um cara que filma ali, já joga no Instagram, no YouTube lá, e já vem um olheiro, já vê aquele vídeo ali, né? Isso. Ajuda bastante essa vitrine, né? E antes não tinha, né? Hoje já tem. E assim, né? Eu digo até para os jovens, né, que gostam de jogar futebol, vou jogar bola, vai para alguma equipe de base ou vai para alguma equipe de escolinha de futebol. Se quiser ser visto no futebol, pega um celular mesmo, faz ali um material, faz uns lances, pede para um familiar fazer ou alguém fazer. Se for jogar no estádio, os pais investem, chamam um cinegrafista, faz, porque isso aí ajuda muito, entendeu? Hoje em dia é tudo visual. Hoje em dia é internet, YouTube. Se você tiver um bom material e mandar para dirigente, para os clubes, dependendo da idade da pessoa e do potencial, consegue sim uma oportunidade. Eu imagino vamos supor, uns 20 anos atrás, que não existia rede social tão ativa como hoje, como era que os olheiros faziam para conseguir pescar, né, essas crianças. Eles tinham que ir... Tinha que ir no campo. Tinha que ir no campo, passar o dia ali vendo as peladinhas, né? As antigas peladas, Antigamente era assim, Christian. Era assim. Eu sempre gosto de futebol, eu gosto de assistir, mas nunca foi minha praia. Acho que eu joguei futebol que eu falo, aquele futebol de campinho, de rua, de botar 2 pedras ali, uma sandália. Acho que até os meus 14, 15 anos ali, acho que 16 no máximo, não era minha praia não, porque
Das duas, uma. Eu voltava para casa cheio de topada no pé, Ralado, né? ou eu voltava apanhado, porque eu arrumava muita confusão. Bateu em mim e era confusão. Aí eu tinha um primo meu, Oziel, meu primo aí, um abraço, que a gente tinha um vínculo muito forte, ainda tem, né? Ainda estamos vivos ainda. E quando a gente ia pro campinho, eu juntamente com ele ali, que eu vi alguém dando uma lapiada nele ali, aí eu ia tomar as dores, né? Ia tomar as dores. Aí meu primo fazia, pô, não dá pra tu jogar não, cara. Fica em casa aí. Não é minha praia não. Eu gostava mais era de praia, piscina. Então, sim. quando eu fui servir o exército lá, eu já fui logo de ser atleta de natação. Sim. Vôlei, eu gostava muito de vôlei, basquete, mas bola no pé não era minha praia, né? Não era minha praia, não é, mas eu admiro muito o cara que tem habilidade de jogar bola, de dar aquele drible. Eu fico assistindo, Sim. Cara, isso aí eu tento gostar, mas não é minha praia. E nos bairros daqui da região metropolitana do Recife, assim como todo o Brasil, tem muitos, viu, Christian? Muitos jogadores que precisam ser lapidados. Muitos jovens também se perdendo, né? Que poderiam estar jogando futebol ou ser um atleta de natação, de qualquer modalidade, né? Mas, infelizmente, a educação no nosso país, a disciplina do esportivo ainda está muito abaixo do que era para ser, entendeu? Você vê os Estados Unidos, é só você pesquisar hoje em dia na internet, né? Estados Unidos, outros países, né? De potência mundial, que eles investem em futebol, eles investem em educação, desde futebol, dentro das próprias escolas, né? Eles já vêm ali com aquelas bases. Tem amigos meus que dizem assim, mas rapaz, mais velho, se você morasse nos Estados Unidos, se você morasse em outro lugar, você era um jogador de ponta, porque você tem muito potencial. Mas aqui no Brasil é assim, tem tantos jovens que estão presos hoje em dia, infelizmente, ou se perderam nas drogas e foram assassinados, que poderiam ter sido atletas, grandes atletas, e sustentar não sua família. Não só de futebol, como de outras modalidades. Eu me refiro a todas as modalidades. E, infelizmente, perderam a sua vida, né, para as drogas, para o crime, e não voltam mais, entendeu, Cristian? Então isso é muito triste. Não que lá nos Estados Unidos eles não tenham jovens delinquentes, que tem também, sim, normal tem. Sim. Mas uma coisa que eu acho impressionante neles é que o futebol americano é o futebol de ponta, lá é o top, né? Sim. Lá para eles é o carro-chefe. Sim. E eles investem desde da infância, né? Tem os líderes de torcida, as animadoras de torcida que tem um nomezinho lá em inglês que eu não me lembro o termo. As T-Leaders, né? T-Leaders, né? T-Leaders. E aquilo ali para elas é como se fosse um troféu. E isso, tem competição e tudo das T-Leaders, eu já vi já. A gente poderia trazer esse modelo para cá, para o nosso país também. Nas escolas ter as T-Leaders brasileiras, que seria uma versão brasileira, digamos assim. Isso. E até para incentivar o pessoal ali e fazer uma competição interna dentro das escolas. Como tem competição interna no Exército, tem competição interna, né? Sim. No colégio militar, então poder fazer isso também na escola, até para incentivar os jovens e tirar ele um pouco daquele mundo das drogas, da maloqueiragem. Obscuro, né? Obscuro. E além de jogar futebol, tu também foi para um caminho de empreender também, né? Montar uma empresa que é a Mota Modas, né? Sim, Mota Modas. Como foi que começou? A partir de que momento te deu esse estalo assim, de opa, eu preciso abrir alguma coisa e ter uma fonte de renda extra, porque futebol tem um limite de idade para futebol, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tem. E o pior é que o limite de idade de futebol não é aos 60 anos que o cara se aposenta. Não, é muito precoce. É jovem ainda. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura do nosso país ainda é essa, né, Christian? Melhorou um pouco agora nas séries especiais de elite, né? A e B. Se você pegar, por exemplo, o Nenê, que jogou no Fluminense, ele está jogando hoje no Juventudes, ou no Caxias. Ele tem 42 anos, tem poucos jogadores que têm idade avançada, como diz aqui no Brasil, né? 42, 40, 37. É raro, né? É raro. É muito raro, né? Assim, ainda é raro. Mas para frente eu acho que vai evoluir mais, a gente vai ver mais atletas de 35 acima. Mas hoje ainda é muito difícil, sabe? Mas assim, respondendo aí a sua pergunta, né? Para todo mundo que está assistindo aí o canal, eu fui jogar em São Paulo, né? E aí eu via os meus amigos lá, todo mundo com seu carro. A dizer, caramba, fulano tem carro, ciclano tem carro. Eu creio que tu já imaginava que o dinheiro do carro era através do futebol, né? Através do futebol. Alguns eram emprestados de clubes como Corinthians, São Paulo,
jogava nos times de menos expressão lá no clube que eu estava jogando. Mas aí eu dizia, caramba, todo mundo aqui tem carro, chega de carro. Um ou outro que vinha de metrô, trem, né? Porque lá a gente usava muito trem e metrô. E eu dizia, caramba. Aí daqui a pouco, quando eu peguei amizade com alguns jogadores lá, aí um dizia, não, eu sou emprestado do Corinthians, já joguei fora do país, já joguei não sei tal canto. E outro dizia, eu dizia, caramba, que massa seu carro. Eu dizia, cara, você não tem carro não? Eu dizia, não, eu sou de Recife. E lá? Eu dizia, não tenho carro não. Aí ele dizia, quanto é que você ganhava lá no Recife? Aí eu com vergonha, né? Às vezes o salário era 800. Não quer ficar por baixo, né? Quer dar uma... Isso, aí eu ganhava R$1.000, pô, 1.200. Caramba, o salário da gente aqui é 1.500, 2.000 na época, né? Uns anos atrás, 2011, 2012. E aí eu dizia assim, mas você consegue comprar um carro com esse salário, manter ele? Não, que é isso, eu tenho loja aqui. Um tinha uma loja de roupa, outro tinha um bar, uma bodega, sabe? E outro tinha... lá tem um lugar chamado que vende tabacaria, que é narguilha, e tinha alguns amigos que tinha estabelecimentos. E disse, por que você não vende umas roupas lá no Recife, Pernambuco? Era um amigo meu que tinha lá, e ele tinha uma loja de roupa, né? E tem outro também que jogou comigo, os pais são empreendedores no Brás, e ele sempre foi empreendedor, né? Jogava bola, mas os pais vendendo lingerie, essas coisas. Diziam, por que você não vende umas roupas lá no Recife? Aí isso abriu uma luz na minha mente, né? Porque aqui no Recife fora do futebol, também já trabalhei como operador de telemarketing, né? Eu cheguei a trabalhar em 2 empresas aqui no Recife, mas eu vi também que não era minha praia. Não era, eu levantei assim. Vontade, não. Eu levantei assim na sala lá no setor e disse, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Todo mundo dizia assim, caramba, você é diferente. Você não era para estar aqui. Todo mundo dizia isso para mim. E eu dizia, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí foi num certo dia que me demitiram. Lá me chamaram na sala e me demitiram. Não era que eu não fazia o meu trabalho bem feito. Fazia, mas me demitiram. Até porque eles tiveram uma visão que aquilo não era para você, aquilo ali. Sim. Tu tinha algo melhor esperando lá na frente. Sim, eu disse, caramba, fui demitido. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí minha mãe disse, meu filho, corra atrás do que você gosta, independente das dificuldades. E aí eu comecei a treinar, comecei a bater nas portas, e aí as portas começaram a se abrir. E em outra oportunidade também, um treinador amigo meu tinha assumido uma equipe no interior de São Paulo. Ele disse, Jonathan, você está onde? Eu disse, estou em Recife. Ele disse, eu assumi um time chamado Flamengo de Pirajuí, no interior de São Paulo. Eu quero que você venha. Eu disse, eu acabei de assinar contrato numa empresa aqui de telemarketing. Eu não quero saber, você decide aí o que é que você quer da sua vida. Você tem um mês para estar aqui, no interior de São Paulo. Se você quiser vir, ligue para mim. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, eu falei com meu irmão, falei com a minha mãe, meu irmão, vá-se embora, pô, peça a demissão e vá embora. E todos nessa empresa diziam, caramba, você é diferente, você é atleta, eu não dizia que era jogador nessa empresa. Mas aí quando tu chega lá em São Paulo, que esse teu amigo lá, que era parceiro de futebol lá, isso, né? Te deu esse toque, né? Isso, ele disse para mim, por que você não monta por que você não vende roupa lá no Recife? Me chamava de Pernambuco. Pernambuco, por que você não vende roupa lá no Recife? E aí eu disse, caramba, como é que eu vou vender roupa que eu não tenho grana? Aí esse meu outro amigo, né, em outra ocasião, eu disse, Jonathan, Mota, chamava de Jonathan, né, mas muitos me chamam hoje de Mota por conta do meu empreendimento. Por que tu não vende uns tênis lá em Recife, umas camisetas? Aí eu disse, caramba, mas puxa, como é que eu vou vender? Não precisa levar muito não, pô, pega umas 10 peças, umas 5 peças e vai vendendo. E aí foi aquela lei da multiplicação, né? Comecei vendendo, mandei para o meu irmão na barbearia dele. Meu irmão tem uma barbearia, a Black Barber. Olha aí, né? ó. Black Barber aí. Quem é do lá Curado? No Curado. Aí, quem é do Curado procura a Black Barber aí. Ao lado do Colégio Talento. Fica ali naquela avenida beirando... Isso, perto da Casa Lotérica, ao lado do colégio, da Escolinha Talento. Para quem vai lá pro Curado, ó, passou da UPA ali, virou, depois da Lotérica, virou à direita ali, já isso, tá na... a Black Barber, de Jonas Mota. Um abraço aí para o Jonas Mota. Jonas Mota, te amo. E aí, Christian, meu irmão recebeu as camisas, 5 camisas gola polo, comprei bem baratinho na época, e aí meu irmão vendeu, Jonathan, vendi as 5 camisas. Aí eu, caramba, não foi nem eu, mas foi meu irmão. E aí eu podia ter dito, vou ficar com o lucro da camisa, vou dar um dinheiro pro meu irmão. Meu irmão disse, não, toma o dinheiro, fica com o dinheiro aí, pô. Eu disse, não, vou comprar 10 agora.
Tu já tivesse uma visão de empreendedor ali, né? Foi. Opa, não vou porque vendi 10, não vou gastar os 10, não. Vou investir, né? Eu vendi 5, aí comprei 10. Aí depois das 10 a gente vendeu 10, aí compramos 20. As 20 eu só vendi 15, mas aí eu fui multiplicando, entendeu? E aí depois eu retornei para Recife. Isso, eu retornei para Recife e foi aí que começou. Aí Grazi, minha esposa, né? A gente se conheceu na escola, mas aí ficou um tempo sem contato. Depois, quando eu retornei para Recife, eu ainda fui jogar no América, no Mequinha. Fui jogar em Alagoas, aí não deu certo, fui pro América. E aí, Grazi, eu já comecei. Eu peguei o dinheiro que eu ganhei no América, comecei a investir mais. Grazi, por que você não compra suas bermudas para vender? E aí a gente foi comprar as bermudas, fui em São Paulo, no Brás. Comprei as bermudas, comprei camisa e trouxe para vender. E depois esse meu amigo que me incentivou lá em São Paulo, disse, se você precisar, eu tenho uma loja no Brás aqui. Ele parou até de jogar. Ele disse para mim, se você precisar, eu mando para você. Ele te indicou um fornecedor, né? Isso, ele pegava para mim e me mandava. Me ajudou muito, o Gustavo. Olha, Gustavo aí, ó. Gustavo Nunes, ele vai assistir também. E aí ele me indicava as lojas. Aí antes não tinha isso de chamada de vídeo. Ele ia lá, falava com ele, ligava para ele, né? E aí depois a gente começou a usar mais o WhatsApp. E aí ele ia nas lojas e comprava para mim e mandava pelos correios, né? Antes eu usava muito correios. Mas depois foi ficando caro, a gente foi crescendo no mercado. E aí hoje em dia a gente manda para o transportador. Foi buscando outros mecanismos de conseguir o produto. Isso. Né? Aí depois a gente alugou um ponto. A gente alugou um ponto lá no Curado, né? Numa galeria chamada Galeria Fidelis, né? Eu fiquei com tanto medo de alugar por conta do aluguel. Porque você manter um aluguel não é fácil, tem que ter um retorno muito. Mas aí quando eu entrei num imóvel, eu disse, caramba, minha loja é aqui. Aí no primeiro mês que a gente montou a loja, apareceu uma proposta para mim jogar. E aí eu recusei. O salário ia ser na época R$1.000. E aí eu disse, caramba, eu já aluguei a loja. Naquele momento tu achou mais viável manter a loja, se manter na loja ali do que... Isso, aquilo cortou meu coração, partiu meu coração, porque era uma coisa que eu amava fazer. Mas eu disse, caramba, eu vou decepcionar a minha namorada, Grazi, meus pais, minha mãe vai ficar sem entender nada, porque eu montei uma estrutura, estou com mercadoria e eu vou deixar tudo para jogar bola. E se lá não der certo? Porque no futebol tem muito isso, futebol nos times intermediários. Mas aí entrou aquela questão que a gente estava falando. Você pensou que no futebol existe um limite de idade, mas o meu investimento não tem limite de idade. Isso, aí eu pensei nisso e eu pensei também assim, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma contornada na situação, eu vou abrir minha loja, vou continuar treinando, não vou desistir do meu sonho, mas eu vou ter que montar alguma coisa para mim ter uma fonte de renda. Tentar conciliar tudo aquilo ali, né? Isso. E eu tinha dentro de mim que eu sabia que eu ia conseguir voltar a jogar, porque eu sempre me cuidei. E eu sei do meu potencial, do profissional que eu sou. Nesse momento ela te apoiou totalmente, né? A tua esposa Grazi. Isso. Me apoiou totalmente. Agora só que eu nem falei para ela que eu tinha recebido uma proposta. Falei depois, né? Mas aí o empresário até ligou para mim e disse, a gente tá te mandando pro time chamado Decisão, de Xangrande. Teu salário lá vai ser R$1.000. Aí eu disse, tá certo. Aí quando eles me ligaram, eu estava no aeroporto à noite, que tinha uma reunião. No outro dia pela manhã. Eu não atendi a ligação, fui embora para São Paulo. Quando eu falei com eles, eu disse, eu tô em São Paulo, vim resolver umas questões do meu empreendimento que eu tô abrindo. Aí ele disse, não, a gente já mandou outro jogador no seu lugar. Aí aquilo cortou meu coração. Mas aí... Mas porque tinha que ser daquele jeito. Isso, mas aí eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu vou confiar em Ti, vou montar o meu negócio e depois, se o Senhor permitir, eu vou continuar treinando e vou voltar a jogar profissionalmente. E foi o que aconteceu. Aí eu montei o empreendimento no primeiro andar. E aí, o primeiro mês, quando a gente montou a loja, tinha poucas mercadorias, né? Mas tudo com muito carinho, com qualidade. Os meus amigos e clientes, atletas de futebol, clientes lá da loja, amizades que a gente fez, todo mundo comprou tudo na primeira semana. Hoje tu não só atende ela presencial, mas também faz venda online. Sim, também. Sim, a né? gente entrega para todo o Brasil, né? Hoje pelas excursões, correios, a gente atende aqui em Camaragibe, atende em Aldeia, atende em toda a região metropolitana do Recife, Cabo de Santo Agostinho. Muita gente gosta de comprar com a gente. Tu ficasse na galeria... Por quanto tempo? Isso, aí a gente ficou na galeria mais ou menos 1 ano e meio. No primeiro andar a gente ficou uns 9 meses. E aí depois a gente desceu para o térreo. E aí a gente ficou mais
uns 6 meses, mais ou menos. Foi quase 1 ano e meio. E aí a gente surgiu a oportunidade de ir para a loja na Avenida, né? Minha esposa só fazia estudar, ela era também autônoma, né? Profissional autônoma, e estudava para concursos, né? E ela disse, se aparecer um ponto na Avenida, a gente vai e a gente vai empreender juntos. Ela dizia, vai aparecer nada, pô, os pontos na Avenida é tudo caro, é 1.500, 1.300. A gente pagava 375 de aluguel. Para ir para 1.500. Para ir para 1.500, né? 1.300, né? Aí depois aumentou. E aí a gente foi. Quando menos esperou, eu não tinha veículo nenhum, não tinha moto, não tinha carro. Aí eu consegui tirar minha habilitação, tudo através do empreendimento, né? Então, daí a gente foi para a Avenida, onde a gente conheceu muitas pessoas, muitos clientes novos a gente alcançou e a gente fez muitas novas amizades também, que eu acho muito importante no empreendedorismo, né? A gente fez muitas boas amizades e o alcance da loja aumentou bastante. Até porque ali vira uma vitrine que todo mundo está passando ali. Sim. E você, além das amizades, você cria uma cartela de network, de clientes ali. Sim. Que até se tornam amigos, né? Parceiros também. Isso. E veio a pandemia também, né? E aí a gente teve que se inovar, né? E trabalhar com o Instagram, né? Aí muitos pensou que a gente ia fechar, que a gente não ia conseguir. Aí é onde entrou as vendas online, né? Isso. Mas Deus é tão maravilhoso e era isso que Ele tinha preparado para nós, que entrou a pandemia e a gente conseguiu crescer na pandemia. Muita gente conseguiu crescer na pandemia com na pandemia. Online. Crescemos na pandemia. As vendas físicas caíram 100% quase, mas a online eu que fazia as entregas, né? A gente tinha uma moto também, eu fazia as entregas e aí, graças a Deus, a gente foi alcançando um cliente de dentro, do bairro de fora. A gente perdeu também o @ antigo da nossa loja, o oficial, né? A gente fez até um novo. Aí a gente trabalha orgânico, né? A gente não compra seguidor, a gente não paga para pessoas seguirem a gente. É tudo orgânico. Tipo, boca a boca, né? O famoso boca a boca. A pessoa gostou do produto, do atendimento, vai lá, indica para outra. E assim a gente vai conseguindo crescer o nosso empreendimento. E as pessoas entram lá na nossa loja e saem muito felizes, graças a Deus, com o nosso trabalho. E hoje a loja está todo vapor, né? Graças a Deus. Tive a oportunidade de já entrar lá e ver a loja, está crescendo. Graças a Deus. A gente tem novidades aí chegando, né? Ano que vem, se Deus permitir, a gente vai dar uma reformada bacana lá no imóvel, né? E também a gente vai trabalhar futuramente agora, já está bem próximo, a gente vai montar a nossa própria marca. Se Deus quiser. Mas o futebol não para, continua aí. Não, o futebol continua. Hoje, atualmente, tu tá aí jogando em algum clube? Ano passado foi meu último vínculo, né, com o Serrano Futebol Clube. Joguei o Campeonato Pernambucano da Série A3 e a gente terminou em 6º lugar. Eu jogo de zagueiro esquerdo, né, ou lateral esquerdo, né, que eu esqueci de falar esse detalhe. E agora eu tô com algumas sondagens, né, não consegui jogar a primeira, que eu também estava organizando o meu empreendimento e também não teve propostas legais para mim. Mas eu vou jogar agora provavelmente a 2ª divisão. Tem 3 clubes em vista, né? Tem um que é daqui da cidade, que é o Centro Limoeirense, né? É o único que eu posso mais falar. E outro também que eu joguei, que é o Jaguar, que a gente está vendo aí com o pessoal da diretoria, né? Para ver se eu consigo voltar para lá, ajudar a equipe, ou se eu consigo ir para o Centro Limoeirense, né? Mas ainda está tudo em aberto. Cara, essa meninada de hoje aí que está começando a partir dos... Vamos chutar aqui a partir dos 10 anos. Pensando em seguir essa carreira de futebol, pensando em ir para esse lado, qual é o conselho, a orientação que tu poderia passar para essa criançada aí? Primeiro que tudo, né? Seguir as instruções dos seus pais, né? Estudar, né? Porque 10 anos tem que estudar. E se divertir, né? 10 anos ainda é uma criança, tem que se divertir. Se gosta de futebol, já tem que procurar uma posição que gosta de jogar. Se gosta de jogar no ataque, se gosta de jogar na defesa. Se alimentar bem, procurar dormir bem, né? Ter fé em Deus, muita fé em Deus. Na crença que ela segue, tem que ter fé, né? Em Deus. Eu creio que muitos são cristãos, né? Mas independente da religião, tem que ter fé em Deus e tem que treinar, né? Tem que ter a disciplina, né? Se é de uma escolinha ou se joga numa base de um clube, a disciplina de dormir cedo, de se alimentar bem, né? De estudar, isso é muito importante, né? De obedecer os seus profissionais, né? Que é o treinador, os seus superiores, né? Ser educado com as pessoas, tudo isso foi o que agregou na minha vida, né? Porque
o que me disciplinou muito na minha vida foi o futebol, né? Se não fosse primeiramente Deus, futebol, a minha educação dos meus pais foram muito importantes, mas o futebol eu aprendi muito na minha vida. Bom, para a gente finalizar aqui, me resume, Jonas. Quem é Jonatas Mota? A Jonathan Mota é um cara sonhador, né? Nunca desistiu dos seus sonhos, gosta de sempre ajudar o próximo, né? Tem alguns atletas que estavam muito cabisbaixo, desolados, né? Atletas até de 30 anos, 35, voltaram a jogar. Sempre que eu vejo alguma pessoa para baixo, ou um empreendedor, tem alguns amigos meus que estavam com um empreendimento já quase falindo e a gente dá uma palavra de força, né? Porque na verdade não ajuda com dinheiro. O dinheiro, às vezes, se você tiver ele, mas se você não tiver um insight, uma boa ideia, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Às vezes você precisa de uma motivação, de uma palavra. Às vezes você precisa só de um incentivo para você seguir em busca do seu objetivo, né? Do seu propósito, né? Às vezes você está com um problema de ansiedade, às vezes você está com algum problema ali querendo se matar, que tem gente que, às vezes, caramba, eu gosto de conversar contigo porque tu me passa segurança. Os meus companheiros diziam que eu passava segurança dentro de campo. E eu dizia, caramba, que coisa boa você ouvir isso de outro atleta profissional, dizer que você é um cara diferenciado, mas não nada para mim. A glória é toda para Deus, né? Que é o nosso Criador. Mas eu agradeço a Deus, eu sou muito realizado na minha vida, né? Vou entrar com a minha filha em campo esse ano, se Deus permitir, né? E só tenho a agradecer a Deus por tudo, porque tudo que planejou para a nossa vida, todas as nossas conquistas é para Jesus, né? É para Deus, né? Quem é e como é Jonathan Filho? Jonathan Filho é um cara muito atencioso, né? Preocupado em ajudar os seus pais, né? Minha mãe, Dona Marisa, meu pai Jorge, né? São separados, né? Mas sempre que eu posso, eu estou junto dos meus pais e não, na medida do possível que eu possa ajudar eles, eu estou ali para ajudá-los. Assim como os meus sogros também, né? Dona Maria e seu Zé. Jonathan, marido, esposo. Eu cobro muito da minha esposa a questão de saúde, né? Para se cuidar, né? Na parte da saúde, a gente está sempre junto, né? O dia inteiro no empreendedorismo, né? Lá na nossa loja, em casa, né? Com a nossa filha. A gente está sempre ali, eu estou sempre ali, né? Passei uns 3 meses em Serra Talhada, no clube, mas as minhas folgas eu conversava, negociava com o treinador para estar sempre em casa, né? Eu gastei o meu dinheiro todinho, passagem de progresso para estar em casa, né? Para estar no empreendimento e para estar com a minha família, né? Foi puxado, mas foi muito prazeroso. E agora, recentemente que eu falo, a menina já está com quantos meses a bebê? Está com 2 anos, 2 Maria anos, Rebeca. Né? E Jonathan agora pai, né? Isso, Jonathan pai é um pai coruja e tem todo o cuidado do mundo, né? Que eu acredito que todos os pais também têm cuidado com seus filhos, né? E que é o melhor, né? Tentar dar uma boa educação para minha filha, para meus filhos, né? Para minha filha Maria Rebeca. Na área esportiva também, incentivar ela a fazer uma modalidade esportiva, né? Para que ela não venha a ser uma criança, nem um adulto sedentário, que é muito importante. Muitos jovens hoje em dia estão no sedentarismo. Muitas pessoas estão com comorbidades por conta que não faz uma prática esportiva. Isso é muito importante. Então, o que eu puder fazer para os meus filhos e até meu sobrinho Ravi, minha mãe está na Hidro também, muito feliz, né? Falo para os meus vizinhos de loja se cuidar, correr, fazer um exercício. Isso é muito importante, porque isso aí vai desopilar a mente, vai fazer bem para o corpo e você vai criar hábitos saudáveis. É isso aí, Jonatas. Pessoal, antes da gente finalizar aqui, eu preciso só falar dos nossos anunciantes, né? Dos nossos patrocinadores, que é o Camará Escritório Virtual, que está aparecendo aqui na tela, Faz Mais Tecnologias e também hoje nosso patrocinador especial, que é a Mota Modas. Você que procura uma roupa feminina ou masculina de qualidade, faça sua propaganda aí. Um preço bom, né? Qualidade. A gente tem preço baixo lá na Mota Modas. Apareçam lá, fale com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente faz entrega, temos motoboys à disposição. E o preço da gente é camarada, viu? A gente aceita todas as formas de pagamento. Débito, crédito, Pix.
A gente, se você quiser chegar lá na loja também vai ser muito bem recebido, né? A gente tem um atendimento humanizado muito bacana. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje com o amigo Jonatas Mota, da Mota Modas, aqui presente hoje. Jonatas, eu quero te agradecer de coração a tua vinda aqui, cara. Valeu, Cristian. A gente Tamo vai junto. se ver Eu mais que vezes. agradeço. Aqui, Só a bola aí, ó. A bola querendo... Isso aqui é a ferramenta de trabalho. É isso aí, pessoal. Então, para finalizar aqui, ó, fica aqui a bola. Até o próximo episódio.